Bem, olá a todos. Meu nome é Vitor Hugo, eu sou licenciado em Educação Física pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje eu vou estar apresentando um trabalho da fisiologia do exercício, mais propriamente dito, do sistema cardiovascular. Bem, no trabalho de hoje eu vou apresentar um pouco do básico sobre o sistema cardiovascular, um pouco sobre o coração, como que ele bombeia os lados do coração e etc. Bem, para começar, a gente tem que falar um pouco sobre os quatro sistemas que fazem parte, né, do sistema cardiovascular. As quatro componentes que formam o sistema cardiovascular. São eles: uma bomba, que fornece uma ligação contínua com três ou outros componentes. Um circuito de distribuição de alta pressão para passar, né, o sangue. Vasos de comunicação. E o circuito de coleta e de retorno de baixa pressão. Agora, para falar sobre o principal, né, do sistema cardiovascular, que é o coração. Bem, a principal função do coração é proporcionar impulso para o fluxo sanguíneo. É ele que joga praticamente sangue para todo o nosso corpo. Ele que bombeia o sangue, ele que faz tudo ali. Bem, ele está posicionado ali na posição centromediana da cavidade torácica e ele possui quatro câmaras, dois do lado direito e dois do lado esquerdo. São quatro câmaras ocas. Ele tem um peso de 310 gramas no homem e de 225 gramas em uma mulher. E de tamanho médio, mais ou menos. Bem, a cada contração dele por minuto, ele bombeia 70 ml de sangue por minuto. E isso num dia faz praticamente 7.190 litros por dia que ele bombeia. Bem, falando agora um pouco mais mesmo sobre o coração. Ele, como eu já disse anteriormente, ele possui quatro câmaras ocas, dois do lado direito e dois do lado esquerdo. Do lado direito, a principal função é receber o sangue e bombear para os pulmões. Então, ele recebe o sangue e joga para o pulmão oxigenando-os. E o lado esquerdo, ele recebe do pulmão esse sangue oxigenado e bombeia para a aorta, para poder jogar no todo o corpo o sangue oxigenado. Bem, agora falando um pouco sobre a regulação e a integração cardiovasculares. São alguns fatores neuroquímicos que possuem o papel de regular a frequência cardíaca e o diâmetro interno dos vasos sanguíneos. Bem, a partir desses fatores neuroquímicos acontecem respostas cardiovasculares que regulam e distribuem apropriadamente o fluxo sanguíneo. Quando a gente está em repouso, 5% dos 5 litros bombeados pelo coração por cada minuto, ele vai para a pele, que é para a pele para a gente coisar. Bem, nessa regulação e integração cardiovascular, existe um processo que é chamado processo de antecipação. O que é um processo de antecipação? Como, por exemplo, quando a gente vai praticar alguma atividade física. Antes da gente praticar atividade física, o nosso coração e o nosso sistema cardiovascular, ele meio que se prepara para isso. Então, ele já começa a acelerar o bombeamento, ele já começa a acelerar os batimentos cardíacos, e por isso que a gente sente o coração meio que batendo rápido quando a gente sabe que está pronto para alguma coisa nervosa. Sendo assim, a estimulação dos nervos cardioacelerados simpáticos, que é a epinefrina e a norepinefrina, que são basicamente a adrenalina e a noradrenalina, eles são hormônios que agem acelerando a despolarização do nó de Ás e fazem o coração bater mais rapidamente. Bem, agora para fechar, a gente vai falar sobre a capacidade funcional do sistema cardiovascular, que nada mais é do que o débito cardíaco. Bem, o que é o débito cardíaco? O débito cardíaco ele expressa o volume de sangue bombeado pelo coração durante o período de 1 minuto. Ele determina o volume de sangue bombeado e o valor máximo reflete a capacidade funcional do sistema cardiovascular. O débito cardíaco ele ocorre em qualquer bomba. Ele depende da taxa de bombeamento, que é a frequência cardíaca, e também do volume de sangue ejetado, que é o volume sistólico. Bem, e para a gente saber, né,
sobre a gente compreender a dinâmica do débito cardíaco, possuem três métodos que dá para a gente entender melhor sobre o débito cardíaco. Nós temos a equação de Fick, a diluição do indicador e a reinalação do CO2, né, do gás carbônico. Desculpa. Bem, a equação de Fick nada mais é do que ela expressa as correlações entre o débito cardíaco, o consumo de oxigênio e a diferença do volume do VO2. A mensuração do consumo de oxigênio envolve a aplicação de métodos de espirometria de sistema aberto. A diluição do indicador ela é um método que consiste em pulsões venosas e nas artérias com agulha. Porém, ela não precisa de algum cateterismo cardíaco, como por exemplo na equação de Fick, a gente precisa da espirometria do circuito aberto. Em seguida, o material indicador que a gente acaba por injetar na artéria se mistura com o sangue à medida que se dirige aos pulmões e de volta aos corações da sua ejeção através do sistema sistêmico. E a reinalação do CO2 nada mais é do que reinalar o CO2, que é a única que não precisa de nenhuma supervisão médica intensa. Bem, esse foi o básico do sistema cardiovascular. Espero que todos tenham entendido. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima. Valeu!